Bom pessoal, bom dia. Nós vamos iniciar a nossa aula conhecendo um pouco mais sobre o PHP. Então, o que é o PHP, certo? Quais são as vantagens, aliás, os objetivos dessa aula? Comparar as vantagens e desvantagens do PHP em relação às outras linguagens, instalar e configurar ambientes de desenvolvimento web, conhecer a sintaxe do PHP e construir páginas usando o PHP. Então, pessoal, nós estamos começando a segunda parte das aulas de programação web, que é a parte do back-end, onde a gente vai tratar das linguagens e do lado servidor. Legal, então o que o PHP permite fazer que as outras linguagens, ou algumas das outras linguagens não permite? Primeiro, o PHP ele é uma linguagem voltada para websites dinâmicos. Quando ele foi criado lá por Ramos, ele foi criado com esse objetivo de facilitar a criação do lado back-end. Quando ele diz sites dinâmicos, ele está dizendo sites que tem algum link, algum vínculo com um banco de dados. Ou seja, se você cria apenas uma página HTML com algumas funções em JavaScript, você vai ter aquela página estática, que não tem alterações ao decorrer do tempo. Mas se você tem um banco de dados atrelado à sua página, a qualquer modificação que você fizer no seu banco de dados, isso vai se refletir na sua página. Então daí que vem a palavra dinâmico, de que o website, o site vai ser modificado dinamicamente a partir do banco de dados. Então, o código PHP ele tem uma singularidade, que ele é executado no lado do servidor. Isso dá mais segurança quando tu desenvolve teus sites. Por quê? O cliente, quando ele vai acessar o console desenvolvedor do Google ou do Firefox, ele não vai ter acesso ao teu código. Lembra que a gente tem o Ctrl Shift I que acessa o console desenvolvedor, que a gente consegue ver a página que está sendo executada no nosso navegador? Então, a gente consegue ver lá os códigos que são JavaScript, HTML, CSS, mas a gente não consegue ver os códigos PHP, justamente porque eles não estão sendo executados no nosso computador. Eles estão sendo executados lá no servidor da Google, ou de qualquer servidor que seja, do Facebook, e o resultado que é mandado para o nosso computador. Então aqui, ó, em 95, o Ramos Lerdorf foi o cara que criou o PHP, e o nome do PHP é um acrônimo para Personal Homepage Tools, ou seja, ferramenta para páginas pessoais. O que o PHP faz? Como eu já disse, ele executa no lado do servidor e é responsável por fazer o link entre o teu site com o banco de dados. Além de outras funções, você nem precisa de JavaScript para programar funções do lado também cliente. Você pode usar o PHP para muitas dessas funções. Enfim, mas existem outras linguagens que fazem o mesmo que o PHP? Claro que existem. No Java tem o JSE, que é voltado para a parte de servidor. Tu tem o Perl, ASP, tu tem o JavaScript também, principalmente utilizando o Node, você consegue fazer tudo que você faz em PHP com JavaScript. Porém, é um pouco mais complicado, por causa da programação em Node.js, é uma programação de um nível um pouco mais difícil. Legal. Então, qual é o processo de instalação? Para os computadores Windows e Linux, tem um processo bem simples que você não precisa necessariamente por terminal. Aqui nesses slides eu vou estar mostrando na segunda parte para você instalar pelo terminal. Mas eu recomendo que você baixe esses pacotes. Se for no Windows, né, no caso esse EXE ou essa aplicação. Essas aplicações eu vou explicar ela com detalhe, tá? Do lado esquerdo, que é esse laranjado aqui, é o XAMPP. Então ele vai ser o responsável por rodar tanto no Windows ou no Linux os códigos em PHP. E o WAMP, tanto que começa por um W, ele vai ser responsável por rodar no Windows. Então esse aqui, o XAMPP, você pode usar nas duas plataformas, o Windows ou Linux, até mesmo em macOS também é possível utilizar. E o WAMP só pode ser utilizado em Windows, tá? Então bora decifrar o que significam essas letras. Vamos começar com o WAMP. O WAMP, a primeiro W vem de Windows. O A vem de Apache. Apache é o servidor web onde vai estar rodando os códigos PHP. Então é um servidor. O M vem de MySQL, que é o nosso banco de dados relacional que vai ser utilizado. E o P de PHP. E se a gente for analisar o XAMPP, a mesma coisa se repete. Porém, aqui no XAMPP ele vai ter o X, que quer dizer que é indiferente do sistema operacional, pode ser o Windows, Linux ou macOS. O A de Apache, o M de MySQL, o P de PHP e ele inclui ainda mais um P de Perl.
que é uma outra linguagem de programação que você também pode utilizar no Champ. Ok? Então vocês bastam instalar em qualquer um desses dois que vai funcionar os nossos códigos em PHP. Daqui a pouco eu vou mostrar como testar nossos códigos. Legal. Pronto, e agora? Testando o ambiente. Para a gente saber se já foi instalado, primeiro a gente vai... Eu vou mostrar aqui no meu computador. Nós vamos executar o AMP, certo? Eu já estava com ele executado bem aqui, ó. Tá vendo esse W aqui? Significa de WAMP. Eu vou fechar ele. Legal? Vamos abrir ele novamente. Então, WAMP server. Executa o WAMP. Legal. Perceba que ele vai ficar aqui no lado, ele começou vermelhinho. Agora ele já está verde. Quando ele está verde, quer dizer que já está tudo funcionando ok. Se ficar vermelho ou amarelo, significa que ele não conseguiu inicializar alguma biblioteca, alguma coisa está errada. Então tem que ficar verde esse símbolo aqui embaixo, o Wzinho aqui no canto inferior da tela. Legal, sabendo disso, o que nós vamos fazer agora? Vamos testar o ambiente. Pessoal, aqui ele fala, você pode testar o ambiente utilizando ou a palavra localhost ou esse endereço IP, 127.0.0.1. Bora fazer pelo endereço IP 0.0.1. Legal, olha só. Eu coloquei o endereço IP, ele abriu essa página aqui para mim. O que essa página quer dizer? Basicamente, ela só está dizendo para mim que o WAMP está funcionando normal. Ou seja, eu estou acessando dentro do meu computador um servidor local, certo? Que é o nosso WAMP. Acessei ele. Aqui ele tem alguns projetos, como Aula 1, Aula 2, LaTeX e papapá, e outros projetos que são meus. Outro meio de acessar, pessoal, é digitando o localhost, que é exatamente a mesma coisa que você digitar 127.0.0.1. Vocês lembram que na rede mundial de computadores a gente tem uma coisa chamada Domain Name System, né? O nosso DNS, que traduz os endereços IPs para nomes conhecidos. Então, tipo, tu tem o endereço IP 8.8.8.8.8.8. Esse endereço IP é da Google. Então, ao invés de tu digitar no teu computador esse endereço, tu simplesmente já vai pelo navegador e coloca www.google.com.br. É equivalente a esse. Então, a mesma coisa acontece aqui. Se a gente colocar o nome localhost ao invés do endereço IP, nós vamos ter acesso ao mesmo ambiente que nós estávamos. Perfeito, é a mesma coisa. Só um segundo, pessoal. Então, sabendo disso, o que nós vamos fazer? Basicamente, a gente vai continuar com a aula, né, e ver se tem algum código. E na hora que for executar os códigos, a gente vem aqui para o lado do servidor. Então, legal, aqui eu estou dando uns exemplos de código, aqui embaixo em particular, isso é bem interessante. Eu tenho aqui primeiro o delimitador PHP, vou ter um comando do PHP que a gente chama de echo. Esse echo ele significa o mesmo que console.log do JavaScript, ou systemout.println do Java. Então ele é um comando de saída para escrever dados. Eu estou pedindo para ele escrever Olá Mundo, né? Ou Hello World, bem aqui. E eu vou fazer o mesmo comando usando o JavaScript. Quando eu uso esse mesmo comando no JavaScript, na hora que a gente for abrir o nosso console de desenvolvedor, a gente vai ver que o PHP só vai retornar o Olá Mundo, enquanto que o JavaScript vai retornar esse código aqui, ó, script, document.tá e fechando aqui script. Então essa basicamente é a diferença. Um é executado no servidor e outro executado no nosso computador cliente. Legal, então essa basicamente é a diferença entre as duas linguagens. JavaScript é executado no computador cliente, ou seja, na máquina que está executando o navegador, e o PHP é executado no servidor que foi acessado pelo computador cliente. Lembra que a gente usa o nosso protocolo HTTP para fazer acessos de páginas, enfim, páginas HTML pela internet. Quando a gente faz esse acesso, a máquina que recebeu esse acesso, o servidor que está lá, ele vai fazer alguns cálculos, no caso vai executar o PHP, para te retornar esses dados. O equivalente ao PHP no JavaScript é o Node.js, que é a programação do lado do servidor usando a linguagem de JavaScript. Legal, então aqui é uma estruturação, uma simplificação de tudo aquilo que eu já falei. Começa primeiro, o navegador faz uma requisição HTTP, um servidor web.
esse servidor recebe essa requisição e perceba, esse servidor web está rodando o Apache. O Apache, pessoal, nada mais é do que um programa servidor. É um programa que recebe requisições HTTP. É isso que ele faz. Então ele é um servidor, certo? Ele pega, recebeu essas requisições, agora ele vai executar os módulos PHP. Então vai ter módulos, páginas PHP, o que quer que tenha lá dentro vai ser executado. Depois que foi executado, é necessário acessar o banco de dados, caso um desses módulos faça acesso ao banco de dados, tipo pegar algum registro, por exemplo, algum produto que o cliente quer comprar, ele vai pegar lá na base de dados qual é o valor atual desse produto. Caso seja necessário, ele visita o banco, coleta os dados, faz a consulta no banco que ele quer, retorna para o módulo PHP, trata esses dados que foram consultados para apresentar para o cliente, retorna para o servidor, os dados já estão todos aqui, e ele simplesmente manda para o navegador ou o computador cliente o retorno desses módulos PHP. Então todo o resultado da consulta e do tratamento dos dados ele só manda para o cliente vê e tem acesso a esses dados. Se fosse uma consulta de preço, ele ia ver o preço que ele estava consultando. Então aqui está especificado passo a passo, dê uma lida. E algo também importante de ser notado, o PHP ele possui diferentes delimitadores, ou seja, são partes do texto que vão indicar onde começa um código em PHP e onde ele termina. É isso que um delimitador faz, delimita o código PHP. Então ele possui basicamente 4. Então o mais tradicional é o que nós vamos usar no curso, é o sinal de menor, interrogação, PHP, interrogação, sinal de maior. Basicamente esse. Tem os outros que podem também ser utilizados, mas esses comumente são pouco utilizados. Legal, aqui tem uma explicação básica, também dei uma lida nisso aqui. Vamos começar então a programar em PHP. Como é que eu faço para programar? Bom, primeiro eu vou ter que criar um arquivo PHP. Então a gente vai aqui no nosso navegador, aqui na nossa página já tem um site criado. Eu vou mostrar como é que está dentro do meu diretório, bem aqui. No computador de vocês, quando vocês estiverem instalando o PHP, o AMP, ele vai criar uma pasta chamada WAMP64. Você acessa ela. Dentro dela, ela vai ter um diretório chamado www e você acessa ele. Dentro desse diretório é que vai ser executado todas as páginas, todos os comandos que tiverem em PHP, tá? Então você vai criar um novo diretório. Eu já tenho aqui o aula 01, que foi que eu criei anteriormente, antes dessa aula, para explicar para vocês. Vamos abrir esse diretório. Olha, aqui dentro dele eu tenho algumas páginas que estão com a extensão .php. Ou seja, para tu poder executar o PHP, tem que estar com a extensão. Então, o servidor vai identificar que aquilo é um módulo PHP e vai executar com um compilador de PHP. Basicamente é isso que ele vai fazer. Então, eu tenho aqui a minha index.php, que é a página que nós vamos usar agora. E ela está aberta aqui no Visual Studio Code. Ok? Então, aqui, daqui para cá, excluindo isso aqui, ó, é uma página HTML convencional. Lembra que a gente tem o nosso HTML, tem o head, o body, e tem a tag HTML que abre e fecha uma página HTML. Então isso aqui é uma página HTML totalmente tradicional. Ele vai executar dentro do PHP, executa normalmente. Ele já foi feito para isso. Então aqui eu estou com os meus comandos PHP. O que esses meus comandos fazem? Eu abro o delimitador PHP, deixa eu aumentar aqui essa página. Eu abro o meu delimitador PHP, abro aqui, fecho ele aqui. Então tudo que está nesse intervalo são códigos em PHP. Na primeira linha eu estou pedindo para ele incluir uma outra página PHP aqui. Por que eu estou fazendo isso? É só para deixar mais organizado o meu programa. Assim que eu incluo essa outra página, todas as funções que estão lá dentro da página original podem ser utilizadas aqui, certo? Então vamos ver. Eu quero no primeiro momento, o primeiro desafio, cadê? Tá aqui.
Primeiro desafio, bom, isso aqui é só um exemplo, né, de como funciona o código. O primeiro desafio que eu passei aqui é imprimir todos os tipos de variáveis em PHP. Percebe que nós temos do tipo inteiro, real, string, array e objetos. Os objetos não vão ser usados agora, a gente não vai imprimir eles agora. Então eu quero crie e imprima um programa com cada tipo de variável, certo? Esse é o meu primeiro desafio. Bora ver como é que eu contemplei esse desafio. Então aqui, ó, eu tenho o código imprimir variáveis. Essa aqui é uma função em PHP. Bora ver, essa função ela é pertencente ao diretório, a página, desculpa, personal homepage.php. Bora dar uma olhada lá no meu servidor. Ó, personal homepage está dentro do mesmo diretório da aula 01, que é o que a gente está usando agora. Vou abrir ela. Aqui, ó, a personal homepage, ela são só códigos em PHP. Então ela abre o delimitador aqui, finaliza lá no finalzinho o delimitador em PHP, certo? Ok, a primeira função é imprimir todas as variáveis. Então bora imprimir. A gente vai, primeiro, eu estou criando uma função aqui só para englobar esses comandos. Eu poderia usar sem função? Poderia, sem problema nenhum, mas eu deixo com função para ficar mais organizado. É idêntico ao que a gente já viu em JavaScript. As funções têm o mesmo propósito, que é de condensar ou organizar códigos úteis em pequenas partes. Podem ser reutilizáveis. Ok, então eu vou ter primeiro, para declarar uma variável em PHP, pessoal, eu simplesmente eu só coloco o nome da variável. Toda variável em PHP ela inicia com um cifrão, isso, aquele símbolo do dinheiro, exatamente isso. Então ela inicia com cifrão. Aqui, ó, em cifrão inteiro, recebe 10, ponto e vírgula no final. Pronto, declarei uma variável chamada inteiro que tem um valor 10. Vou declarar uma variável real, cifrão, coloco o nome da variável, poderia ser qualquer nome aí, poderia ser A, B, X, Y, qualquer nome. Recebe um valor real. Como está recebendo um valor real, no momento que o PHP executar o programa, ele vai identificar que aquela variável é do tipo real. Então a linguagem PHP ela é dinâmica, ou seja, no tempo de execução, ela verifica qual é o tipo da variável e atribui ela em tempo de execução. Diferente do que? De Java, né? Java, para você declarar uma variável, você tem que dizer qual é o tipo dela. Ou seja, Java é fortemente tipado, enquanto que PHP é fracamente tipado. Ou seja, se fosse em Java, ia ter que declarar int ou float. No caso aqui do número real, seria float, o nome da variável e recebe o valor. Então o PHP ele é muito mais simples nesse quesito. Ele simplesmente tu coloca o nome da variável, sempre tem que começar com cifrão, nome da variável, e recebe o valor que você quer. Percebe que é a mesma coisa para todas as outras variáveis? Olha lá, em string, a única coisa que muda é que ele recebeu um valor do tipo string. Então o valor do tipo string ele tem que estar entre aspas simples ou duplas. E ele vai considerar aquilo em tempo de execução como um valor de string. Agora perceba o vetor, ou array, como alguns preferem chamar. Ele recebe o valor de tipos diferentes. Se fosse em Java, por exemplo, você quisesse declarar um vetor, você teria que declarar o tipo do vetor. Se fosse inteiro, ele só ia receber valores inteiros. PHP não tem essa preocupação. Ele recebe qualquer tipo de valor. Então a gente tem 1, 2, 3, tem uma string e no final ainda tem um booleano. Então, ok, tem booleano em PHP. Vamos avaliar aqui. Calma aí. Um Ctrl menos aqui. Pronto. Então, agora eu vou imprimir as saídas. Olha, vou chamar o echo. Lembra que é o nosso comando de saída. Vou colocar, olha aqui pessoal, estou colocando um código HTML, né? Uma tag HTML, o H1, variável inteira, fecho H1. Para ver, o PHP está tão ligado ao HTML que ele mesmo compila códigos HTML. Então, no momento que você chamar o H1, o PHP vai interpretar isso que é um código HTML e vai aplicar aquele estilo H1 nesse texto que você colocou aí dentro.
E na hora de concatenar, lembra que JavaScript a gente faz o símbolo mais, usa o símbolo mais, em PHP muda, a gente vai usar o símbolo ponto, só isso. Então estou concatenando valor, variável inteira, concatenando com a nossa variável inteira que foi declarado aqui. Certo? A mesma coisa eu vou fazer para os demais. A única diferença vai ser quando for um vetor. No vetor eu vou colocar vardump. Vardump é uma função do PHP para imprimir vetores. É só isso que ela faz mesmo, tá? Então, como o vetor ele é um conjunto de dados, ele tem uma função específica para imprimir esse conjunto de dados. Ok? Vamos ver o resultado disso? Primeiro, eu vou aqui, ó, salvei e vou executar lá dentro do meu servidor. Onde está? Bem aqui. Aqui está meu servidor. Perceba que eu vou, vamos lá fazer o caminho completo. Lembrando que eu estou na página aula 1, pasta aula 1 dentro do nosso servidor web, que é o www. Então eu vou colocar localhost barra. Quando eu coloco uma barra, o que eu estou querendo dizer? Que eu vou acessar um outro diretório. Então barra, vou colocar aula 01 barra de novo, quer dizer que eu estou agora dentro do diretório aula 01. E lembra que eu coloquei um arquivo lá chamado index.php. Eu posso escrever isso aqui, index.php, ou simplesmente deixar em branco. Porque o index, por padrão, ele é o ponto de entrada de uma aplicação. Ou seja, ele é o primeiro código a ser, a primeira página a ser executada, a ser chamada. Bora dar Enter e ver o que acontece? Perfeito. Olha só o que apareceu para a gente na nossa página. Apareceu a variável inteira, o valor lá que a gente declarou, 10, variável real, o valor que declaramos, enfim, todas as nossas variáveis concatenadas. O último, a variável vetor, que ele apareceu dessa maneira. Então a primeira posição é o inteiro, valor 1, 2, 3, terceira, é a do tipo string, o valor é head, e da quarta posição é boolean, do tipo boolean, o valor é true. Bora então agora verificar nosso segundo desafio. Agora eu quero que faça um comentário em PHP. Esse daqui é tão simples que a gente pode resolver aqui. É exatamente como a gente já aprendeu em Java e JavaScript. Barra barra é um comentário de uma linha simples. Asterisco barra asterisco barra, barra asterisco barra é um comentário de múltiplas linhas, assim como está escrito aqui embaixo. Comentário simples de uma única linha e um comentário de múltiplas linhas. Barra asterisco, fecha lá com asterisco barra. Aqui a gente tem os mesmos operadores que a gente já conhece do JavaScript, que é os operadores aritméticos simples, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, módulo, que é a divisão, resto da divisão. Isso vocês já conhecem, a gente não vai se atrelar muito nisso. Mesma coisa de operadores lógicos, né? A gente tem o AND, o OR, SHOR, o negação, todos eles são equivalentes, tá? Esse AND é o mesmo que usar os dois Ezinhos. Então a gente pode utilizar igualzinho como a gente fez em Java e JavaScript. Dois Es, né? O E comercial, ou duas barras para o OU. A gente vai usar da mesma maneira. Tá? Mesmo os operadores de comparação também, dois iguais para comparação, um diferente, exclamação igual para diferente, enfim, todos os que a gente já conhece, menor igual, maior igual, menor, maior. Agora um operador que a gente ainda não conhece muito, que é o operador de concatenação, que vai ser um ponto, só isso que muda basicamente. O de atribuição é o mesmo, igual, mais, menos, para incrementar e decrementar um número. Legal. Vamos para o próximo trabalho, que é a estrutura de controle, a próxima etapa. Nessa parte de estrutura de controle, nós queremos e pedimos criar um programa em PHP que verifica se o número é par ou ímpar. Esse programinha que eu dou aqui no meio é só mostrando como é a sintaxe do PHP, então para você se basear como mais ou menos seria, mas não está escrevendo a solução aí na sua frente. Legal, vamos ver como a gente faz isso. Eu já tenho aqui um conjunto de funções, foi por isso que eu fiz em funções para organizar. A gente vai verificar se é par, que é o nome de uma função. Vamos lá no nosso personal homepage, que é onde realmente está o código, né? A gente vai aqui,
personal homepage, vamos para o segundo comando, que é crie um programa em PHP para verificar se o valor é par. Ok. Para verificar se o número é par, lembrando que a gente já viu isso em JavaScript, Java, a gente só precisa do mod 2, né? Se o resultado for 0, quer dizer que o número é par. Se o resultado for diferente de 0, ele é ímpar. Basicamente é isso. Então a mesma lógica se aplica aqui. Primeiro, eu estou criando a função e aqui nesse momento eu estou colocando uma variável, número 4, que ela recebe 4. Esse número é o que eu vou testar se ele é par ou se ele é ímpar. Agora, eu vou fazer a condição se é idêntico ao JavaScript, é o que a gente já viu. Então não muda nada na estrutura de condicional. Então se um número, né, que é a nossa variável sendo analisada, mod 2 foi igual a 0, ele é par. Aí aqui, olha na saída, pessoal, eu escrevo um echo. De novo, como o PHP ele interpreta blocos de comando em HTML, as tags HTML, eu já boto direto numa tag HTML, que vai ser impressa na nossa página. Então aqui, ó, H1, fecho H1, o texto de H1 vai ser o número é par. É só isso. Legal, bora lá ver como é que fica na nossa página web. Lembrando, eu só vou recarregar a página e bora ver o resultado. Ó, o número é par, né? Porque é o número 4. Vamos lá, se a gente colocasse um outro número aqui. Em vez de 4, colocasse 7. Bora salvar. Vou recarregar minha página. O número é ímpar. Então, o resultado esperado. E é assim que a gente faz a nossa condicional em PHP. Bora para o próximo desafio. Agora eu quero fazer... Ah, tá. Esse é o complemento do programa anterior, simplesmente para verificar se ele é ímpar. Pronto, a gente já fez o código para verificar se ele é ímpar. Agora eu estou pedindo um outro desafio nesse nosso slide. Crie um programa em PHP com que tenha 3 variáveis e descubra qual é a maior entre elas. Para ver como é que funcionaria uma estrutura de controle de se e se não encadeado. Bora ver como é que fica. Ou aninhado, né? Aqui, ó. O programaria ficaria da mesma maneira, funcionaria de maneira similar. E idêntico como a gente faz em JavaScript também, só reforçando. Então a gente já tem esse conhecimento, só vamos relembrar agora. Eu vou ter a função aqui para organizar, que é maior entre 3. Vou ter 3 variáveis aqui, 4, 6 e 8. E eu vou ter uma variável auxiliar, que eu vou chamar ela de maior. Então essa variável auxiliar, ela sempre vai receber o valor da última, para não ter que comparar todas as variáveis. Eu só comparo 2 vezes qual é a maior entre as duas, depois comparo se a última variável é maior do que o resultado. Enfim, vou mostrar aqui. Então, começo com se, verifico as 2 variáveis iniciais, o N1 e o N2, e verifico qual das duas é maior. Ou seja, N1 ele é maior ou igual a N2. Se caso ele for maior ou igual, a variável maior vai receber o valor de N1. Muito bom. Se não, o N2 é o maior. Ou seja, se isso aqui for falso, é o N2 que é maior. Agora eu só vou verificar o valor do maior com N3. Se o maior for maior que N3, ou seja, ele continua sendo maior. Caso contrário, o N3 o maior vai receber N3. Então aqui, ó, se o maior for maior ou igual a N3, vou imprimir a minha saída. H1, né, que tag de estilo H1, o resultado vai ser o maior número e vou concatenar, lembrando que a gente usa o operador de concatenação ponto variável maior. Caso contrário, é o N3 que é o maior. Então eu vou concatenar com N3, né? Se, e aqui o se não. Bora testar para ver quem é o maior, que vai ser o número 8, não é? Então bora lá. Primeiro eu vou comentar essa minha função, vou chamar a próxima, então maior entre as 3. Agora eu estou executando essa função aqui. Vamos lá no nosso navegador, atualizar ele e ver qual é o resultado. Ó, o maior número é 8. Perfeito, era o que a gente queria mesmo. Deixa eu até aumentar aqui. O maior número é 8. É isso que a gente queria, então está correto. Voltando para o nosso slide, pessoal. Estrutura de controle.
Agora a gente vai aprender como fazer o switch case, né? Lembra que o switch case é uma maneira de deixar mais elegante o nosso código, ao invés de utilizar sys e se não várias vezes, fica muito extenso, muito longo o código. Uma maneira mais elegante de usar esses mesmos comandos é usando o switch case. Então aqui eu vou pedir para criar um programa em que eu receba uma entrada de 1 a 7 e retorne o dia da semana correspondente. Então 1 para domingo, 7 para sábado, e entre esses são os dias da semana úteis, utilizando uma estrutura switch case. Bora ver como é que isso fica no código. Primeiro, vou colocar dia da semana, que é a nossa função, e bora ver lá no personal homepage, que é onde está escrita a nossa função. Aqui, ó, dia da semana. Eu coloquei o dia 5, tá? Uma variável, dia 5. Vou ter a estrutura do switch case, que é idêntico ao que a gente já viu também em JavaScript, como eu já repeti várias vezes. Bora ver ela em tela cheia. Então, o switch case vai ter aqui, vai receber o dia. Caso o dia seja 1, eu vou escrever domingo. Perceba que eu estou escrevendo direto. Eu poderia colocar o H1, fecha H1, domingo. Poderia. Mas se eu colocar direto, ele vai interpretar como se fosse um parágrafo. Então ele vai dar o mesmo estilo do parágrafo, da letra P, da tag P em HTML. Então, basicamente, ele vai imprimir essa aí. Tá? Aí, caso seja 1, domingo e break, né? Eu quebro o meu switch case, finalizo o switch case. Caso 2, segunda-feira e assim por diante. Como eu coloquei aqui o dia, bora colocar dia 6, que é hoje, sexta-feira. Se for 6, o resultado tem que dar aqui, ó. Caso 6, o resultado tem que dar sexta-feira. Bora ver isso no nosso navegador, se funcionou. Tá, aqui já está tudo certo. Bora ver o nosso navegador. Vou atualizá-lo. Aí, sexta-feira. Então, nosso switch case funciona de maneira bem similar ao que a gente já viu em Java e JavaScript. Legal, vamos para o nosso próximo desafio. Pessoal, eu recomendo que vocês façam todos esses desafios. Eu vou colocar lá no Siga esses códigos que eu desenvolvi, mas eu recomendo que vocês façam. E também eu vou dar outra dica para vocês. Caso vocês não queiram instalar o AMP ou o XAMPP na máquina de vocês, para fazer esses códigos mais simples, tem uma outra solução que a gente chama de Replit. O Replit está bem aqui, ó. Dá para você acessar, colocar Replit, aqui, Replit. Então, aqui em Replit, tu vai, aqui eu já acessei direto na minha conta, mas eu posso criar aqui, ó, apertar em criar, posso criar um programa em qualquer linguagem que eu queira, HTML, CSS, C++, PHP, Python, Node, Ruby, enfim. Então o Replit nada mais é do que um conjunto de compiladores online que você pode usar para desenvolver os seus programas, as suas ideias. Aqui tem Java, Haskell, enfim, tem. Então só aperta aqui em PHP, criar um repositório, espera criar, criou aqui para mim, ele está iniciando. A gente pode até fazer o mesmo código da próxima página aqui, bora ver como é que funciona. Então aqui, ó, eu quero, no meu próximo desafio, criar um algoritmo que escreva todos os números ímpares de 0 a 100. Já fiz esse código, obviamente. Eu vou colocar lá no Replit só para a gente ver ele funcionando. Bora ver aqui os números ímpares. Então, tem uma função dos ímpares. Como é que vai ser a lógica? Eu vou ter o início, né? Como ele diz, é de 1 a 100, não é de 0 a 100. Então, começa-se com 1, início. O fim vai ser 100. Enquanto, eu poderia usar o for? Poderia, mas eu estou mostrando o enquanto aqui para vocês. Enquanto o início for menor ou igual a fim, o que a gente vai fazer? Vamos escrever, vamos imprimir o início. Aqui eu estou concatenando com BR. Lembra que BR em HTML é uma quebra de página.
Então ele não vai tudo na mesma linha, ele vai imprime o número, quebra a página, vai para baixo, assim por diante. E como eu quero todos os ímpares, como eu comecei em 1, basta eu somar mais 2 a cada ciclo do while. Então, chamando mais 2, ele vai só pegando os ímpares. Então, vai pegar o 3, o 5, o 7, o 9, o 11 até 100. E imprime o resultado. Então, se eu copiasse isso daqui, lá no Replit, para ver como é que funcionaria. Tá bom. Só vou tirar o BR, porque eu acho, não sei se ele vai entender, mas bora ver se ele executa. Caso não execute, eu tiro o BR. Tá aqui, olha. Ele imprimiu com BR. Bora tirar ele aqui. Bora executar de novo. Tá aqui, ó. 1, 3, 5, 7. Pronto, todos os ímpares até 99, tá? Então essa é uma solução para quem não quer instalar o AMP, XAMPP na sua máquina. Para esses códigos mais simples ele funciona. Quando códigos mais complexos, que vai utilizar o link com HTML, ele já não vai funcionar. Mas essa é uma das soluções, tá bom? Bora mostrar isso no nosso navegador, como é que ficaria. Bom, no nosso navegador, vamos lá ativar o imprimir os pares. Aliás, os ímpares de 0 a 100. Bora ver o nosso navegador agora. Cadê o navegador? Está aqui. Estamos aqui na nossa página. F5 para atualizar. Pronto, está aqui, ó. 1, 3, 5, 7, blá, até 99. Que é menor do que 100. Certo? Agora eu quero formatar essa saída, onde os ímpares vão ser itálicos, né? Não, peraí. Cria um algoritmo que imprime os múltiplos de 3 no intervalo de 0 a 100. Eu acho que essa daqui eu não fiz, porque é muito... Não, tá, múltiplo de 3 fiz. Mas é muito parecido, né? Só vai adicionando de 3 em 3. Não tem muito desafio aí. Agora ver lá o código. Então, múltiplo de 3 tem o início. O fim é 100. A mesma coisa, a mesma lógica que a gente está usando, porém a gente está usando agora a estrutura de controle do while. Foi por isso que eu fiz, agora que eu lembrei. Então tem o do. Qual a diferença do while para o do while? O while ele vai fazer primeiro a verificação e depois vai executar o comando de códigos que tem lá embaixo do while. Está dentro do loop. O do while ele sempre vai primeiro executar alguma coisa, depois ele verifica. E se for verdadeiro ele continua executando a coisa. Mas ele sempre executa primeiro. Então, mesmo que a condição não seja verdadeira lá embaixo, ele vai executar algo no início, depois ele vai verificar se está verdadeiro ou não. Mas ele já vai ter executado algo. Então, usando o do while, primeiro a gente vai imprimir nossa variável início. Lembrando que ela começou em 3, né, porque é múltiplos de 3 que a gente quer. A gente vai incrementar o início, né, com mais 3. Então sempre vai ser 3, 6, 9, 12, 15, 18, enfim, até 100. E depois eu faço a verificação. Então enquanto o início for menor ou igual ao fim, continue executando o do while. Bora ver isso no nosso navegador. Então agora eu só estou imprimindo os múltiplos de 3. Perfeito. 3, 6, 9, 12, 15... até 99. Continuando, bora verificar agora um outro desafio. Crie um código em PHP que exiba uma sequência de números de 1 a 100. Os números pares devem ser formatados em negrito ou em bold, né, que a gente fala, e os números ímpares em itálico. Ok, basicamente isso. Pessoal, lembrando, essa sequência de 1 a 100 a gente vai utilizar agora o laço de repetição for. Então a nossa estrutura de repetição vai ser o for. Então já mostrei o while, já mostrei o do while, agora é o for. Bora verificar como isso fica na linguagem PHP. Primeiro, pares, quando o número for par, a gente quer que ele imprima em bold, né, ou negrito, quando for ímpar, em itálico, utilizando a estrutura de repetição for. Então, nessa estrutura de repetição, o for ele vai ter aquelas mesmas 3 elementos. Então, primeiro, ele vai ter uma variável, que a gente vai inicializar essa variável
um número que a gente deseja. Segundo elemento, ou segunda parte do for vai ser a verificação ou condição que a gente quer saber se é verdadeira para continuar a execução. E a terceira parte, o incremento dessa condição, o incremento da variável. Então, vamos ver. Como a gente quer imprimir de 1 a 100 os pares com formatação negrito e os ímpares com itálico, a gente vai ter que imprimir todo o espectro. Então a gente vai começar com 0, né? No caso aqui eu iniciei 2 vezes, totalmente desnecessário isso aqui, tá? Eu posso simplesmente comentar que não vai fazer diferença nenhuma, porque essa variável aqui ela vai ser sobrescrita quando chegar nesse momento aqui. Então posso comentar ali, não vai fazer diferença. Eu vou começar de 1, né? Na verdade, porque 0 é neutro, então não faz sentido a gente colocar ele. Então, o início. Enquanto o início for menor que o fim, no caso, enquanto esse número aqui for menor que 100, a gente vai executar essa tarefa. O início mais é o incremento, ou seja, a cada final do loop, né, do for, a gente vai incrementar mais 1 no nosso início. Se o início mod 2 for igual a 0, a gente está dizendo o quê? Que ele é par. Se ele for par, pessoal, lembra que o PHP ele interpreta HTML. Então, no nosso comando de saída, qual é a tag que a gente poderia utilizar para deixar aquele número negrito? Lembra? A tag B, que é de bold. Então, a gente pode pegar o echo, vou pegar a tag B, vou concatená-la com a variável atual, que a gente sabe que é par nesse momento, concatenar de novo com o fechamento da tag B, né, de bold, e vou fechar, vou chamar a tag BR, que é para quebrar a linha, ou seja, para pular uma linha. A BR vem de break, né, de quebra. Se não, quer dizer que o número é ímpar. Então, eu tenho que formatá-lo ele em itálico. Então, se não, echo, vou fazer a mesma coisa aqui em cima, só mudando que agora a tag utilizada vai ser o I e não mais o B, né? O B é de bold, de negrito, o I é de itálico. Então, vou fazer a mesma coisa. Bora verificar a execução do nosso código lá na nossa página, né? Então, tá aqui pares e ímpares, legal. Bora ver a nossa página, tá aqui. Bora ver se ele formatou. Vou atualizar e vamos ver. Então tá, formatado. O 1 que é ímpar, tá em itálico. O 2 que é par, tá em bold, né? Em negrito. Mesma coisa funciona para todos os demais. Legal. Então, terminamos esse desafio. Bora pro próximo. Eu sei, as aulas estão longas, né? Mas é que isso foi feito para durar mais de uma semana. Como a gente está nesse período, eu tenho que agilizar e tenho que condensar mais conteúdo. Bom, vamos lá. Agora eu quero que imprima um array com todas as cidades que você já esteve presente. Tá aqui, ó. Crie e imprima um array de 5 posições que contém as siglas e os nomes das cidades que você já visitou. Aí nós só vamos fazer esse mesmo comando agora aqui em PHP, como criar e imprimir um array. Vamos aqui em cidades, já está codificado isso. Aqui, ó, função cidades. Cidades, a nossa variável, vai receber um array. A gente tem que ter 5 posições, lembra? Então, a posição 0 vai ser Belém, uma das cidades que eu sou nascido aqui. Então, a segunda posição, Breves. Terceira, Paragominas. Quarta, Recife. Quinta, Rio. E quando a gente vai imprimir, lembra que eu disse, ó, tem a função vardump, tem uma outra função para imprimir o array, que é a printr. Bora ver a diferença entre elas. Bora primeiro executar e ver como é que isso é impresso no nosso navegador. Aqui, ó. Pessoal, aqui printr vai imprimir, então, na primeira posição, todo o nosso array, do jeito como a gente deixou lá. Se a gente colocasse aqui o vardump, o que ia acontecer? Bora ver o que acontece. Perceba que ele imprime também o array, mas só que ele possui mais informações. Olha aqui, ele está dizendo que o comprimento dessa palavra que está dentro desse
da primeira posição do array é um comprimento 6. Então, a mesma coisa para os outros. Então, o vardump ele vai também imprimir o array, a única diferença é que ele vai imprimir com mais informações. Ele diz qual é o comprimento do array, o comprimento das palavras internas ao array. Então, basicamente, é essa a diferença. Printr ele é mais direto, ele apresenta apenas as informações de maneira bem enxuta. Ok. Eu prefiro printr, na verdade, né? Menos informação, fica mais fácil de entender. Funções. Eu tenho mostrado desde o início da aula de vocês cada um dos programas, cada uma das tarefas dentro de uma função. Em JavaScript, aliás, em PHP vai ser bem similar ao que a gente já viu em JavaScript. Primeiro tu começa com a palavra reservada function e depois tu coloca o nome da função. Aí dentro dos parênteses, como está mostrado aqui, você vai colocar os parâmetros que ela vai receber. Então você vai receber algum número de entrada. E aqui dentro das chaves vai estar o corpo da função, ou seja, todo o comando, os blocos de comandos que vão ser executados nessa função. Isso daqui é só um exemplo de função. Tá. Eu tenho mais uns códigos aqui para exemplificar as funções. Eu vou mostrar mais alguns somente. Bom, digamos que eu quero fazer uma calculadora simples. Isso aqui é um código clássico para a função. Bora ver como funcionaria uma calculadora simples, onde eu recebo dois parâmetros numéricos e um parâmetro de operação matemática. Vai ser o mais para adição, o menos para subtração e etc. Bora ver a nossa calculadora. Então aqui, ó, função, calculadora simples, os três parâmetros, ou seja, os números e a operação que eu quero executar. Eu vou fazer uma verificação. Poderia ser o switch case? Poderia perfeitamente. Estou usando o se aqui, mas poderia ser substituído. Se a operação for mais, então eu vou imprimir o resultado, que é o N1 mais N2. Se for menos, a mesma coisa para os demais. Então, menos, se for multiplicação, N1 vezes N2, divisão N1 barra N2. Legal. Bora ver como isso funciona. Eu vou colocar aqui na minha calculadora, já tenho dois números, né? O 2 e o 8, mas eu vou colocar o operador de mais. Então o resultado aqui tem que dar 10, não é, pessoal? Bora ver como é que vai ser na nossa página web. Então tá aqui, ó, o resultado 10, certo? Então aqui, ó, nesse momento, eu estou enviando como parâmetro o 2, o 8 e a operação que eu quero que seja executada. E ela é executada, basicamente é isso. Então, pessoal, esse é o fim da nossa aula, da primeira aula, ainda tem a segunda que a gente vai falar sobre o get e o post. Nessa aula a gente viu basicamente as estruturas básicas do PHP, conhecemos as suas funcionalidades, principais características que é de executar no lado do servidor e entendemos como funciona basicamente o PHP. Eu tenho uma tarefa para vocês fazerem. Vocês podem utilizar, recomendo que usem instalando o AMP no computador de vocês, para executar essa tarefa aqui, que é esse último aqui, um desafio que eu lanço para vocês, que é só para, enfim, pegar uma função, imprimir de acordo com o horário do dia uma mensagem, e essa mensagem tem que estar personalizada, né? Tem que estar com uma cor ou vermelho ou verde. Enfim, leiam e façam esse desafio. Lembrando, esse desafio não é avaliativo, então ele não é obrigatório vocês fazerem. O que é obrigatório é o que está lá no Google Forms. É por lá que eu vou avaliá-los. Isso daqui mesmo é só para vocês se testarem. No mais é isso, retorno na segunda aula com mais informações.